Olá, bom dia a todo mundo. Bem-vindos. Alguns talvez já me conheçam, já vi gente ali na audiência que me conhece de longa data, lá de Floripa. Alguns talvez me conheçam de ontem, né? Eu já dei uma palestra aqui com o tema de neurociência e criatividade. E agora vai ser outro tema, né? Na verdade, até na programação eu vi que estava simplesmente criatividade, acho que foi um erro. Mas o que me pediram para falar foi sobre, de fato, dois aspectos da minha carreira que unem ciência e empreendedorismo, né? Eu sou um bicho meio diferente, uma ave rara dentro do aspecto de ciência, que é um cara que resolveu sair da academia, tirar a bunda da cadeira, sair da Torre de Marfim e resolver entregar algo para o mundo, né? Essa é a minha insatisfação pessoal com a carreira puramente científica que me trouxe para uma carreira diferente. Então, o tema hoje ele é de empreendedorismo, é de ciência, mas para essa audiência eu envelopei ele como uma coisa, assim, falando de múltiplas competências, falando de carreira não linear e fazendo um contraponto sobre as maneiras de pensar e de se comportar que existe na ciência e que existe quando você empreende, quando você faz algo, né, quando você cria um produto ou um serviço. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre essas ideias e aí contar um pouco de como isso foi para mim, como aconteceu para mim, né? Enfim, um pouquinho da minha história e alguns insights que eu tive ao longo do processo. Primeiro, acho que é legal enfatizar, assim, dentro do meio científico tem um certo preconceito com gente que sai da carreira científica, né? O cara que, por exemplo, se torna comunicador científico. Hoje de tarde, às 2h30, vai ter um painel super legal de youtubers científicos, um dos caras mais competentes que estão fazendo isso aqui no Brasil vão estar no evento. Recomendo que quem goste do tema vá lá na sala, eu vou estar lá. E pessoas como essa, em geral, sofrem preconceito na academia, né? A ideia de que o cara foi para uma outra carreira tentar a vida de novo porque ele foi um mau cientista, né? Felizmente, isso não foi o meu caso. Eu tive uma carreira, eu tenho ainda uma carreira, mas desde o princípio bastante sólida, né? Descobri coisas relevantes, né? Eu gosto de brincar que um bom currículo ele tem uma linha, né? O que você descobriu? Eu já consegui descobrir algo e falar em uma linha para que valeu o meu esforço científico, né? Eu descobri um novo neurotransmissor no sistema endocannabinoide e que a gente está desenvolvendo num potencial diagnóstico para Alzheimer. Então é algo assim que impacta pessoas e que se consegue explicar em uma linha. E eu fiz isso com trajetória por vários países, partindo do Brasil, partindo especificamente de Florianópolis, né, e estudando um tema que hoje está na moda. Na época não estava tão na moda, que chama maconha, cannabis, né? Eu sou um farmacologista do sistema endocannabinoide, que é, digamos, a âncora fisiológica onde a cannabis age no nosso organismo. Então foi mergulhando profundamente nesse tema que eu, eventualmente, tive uma carreira científica de bastante impacto, né? Parte dela na Alemanha, onde o Alzheimer foi descoberto, no Instituto Max Planck de Psiquiatria. Então vejam que legal, assim, eu realmente habitei lugares muito nobres do ponto de vista científico, dei palestra em tudo quanto é lugar que vocês imaginam, desde muito cedo, né? Minha primeira palestra internacional foi aos 25 anos, junto com a pessoa que descobriu o THC. Junto com o cara que definiu por que a maconha é uma planta psicoativa, enfim, toda essa discussão. Era um senhor já naquela época, em torno de 70 anos. Eu, com 25 anos, estava lado a lado dele, discutindo o futuro daquele campo, né? Um campo que eu tinha acabado de chegar, mas discutindo o futuro. E eu nunca esqueço de uma frase que eu disse aquele dia, que vocês devem estar vendo a discussão hoje sobre CBD, sobre canabidiol, né? E aí eu brinquei para ele, falei, bom, a minha chance de impactar esse cara, né, era o meu ídolo desde o início da carreira. Eu falei, eu tenho que falar alguma besteira para ele. Eu gosto de impactar as pessoas pelo humor, para falar besteira. Aí eu olhei para ele e falei, ô Mechula, esse papo de CBD parece que serve para tudo, né? Eu acho que o CBD é a nova aspirina. E aparentemente eu estava certo, porque hoje se usa canabidiol para tudo, né? Não sei se vocês estão acompanhando. E ele iniciou aquela discussão, enfim, uma plateia super seleta, os maiores especialistas do mundo, olhou assim e falou, eu estou aqui com esse garoto, com esse jovem aqui, que acha que o canabidiol é a nova aspirina. O que vocês acham? E a audiência toda deu uma gargalhada, assim. Então eu falei, pô, legal, valeu a pena aquele momento. Mas em um determinado momento, eu me dei conta que o máximo que eu podia chegar numa carreira científica, eu já estava, de certa maneira, alcançando, exceto o prêmio Nobel, né? Eu não vou ganhar o prêmio Nobel, abri mão disso por não ter continuado na minha carreira, digamos, na Alemanha, e também pelo fato de que eu já tenho 37 anos, né? A imensa maioria das pessoas que ganharam o prêmio Nobel fizeram a descoberta mais relevante da vida antes dos 35.
né? É muito raro o caso de uma pessoa que, assim, a gente vê os ganhadores de prêmio Nobel todos velhinhos, né? A gente fala, pô, que legal, o cara velhinho. Não, ele descobriu algo relevante quando ele era bem jovem, só que ele persistiu e, em geral, o prêmio Nobel é um prêmio para a carreira inteira, né? Não só para uma descoberta. Então eu cheguei à conclusão, falei, bom, a principal coisa que eu posso atingir é descobrir algo relevante e escrever uma carta dizendo assim, comunico ao mundo que eu descobri algo legal. É basicamente isso que é um artigo, né? E numa língua que uma parcela muito restrita da população consegue entender, que são os artigos científicos. Quando você consegue usar de artifícios de linguagem mais interessantes, você comunica para uma parcela maior. E isso foi uma das minhas buscas, que eu vou comentar daqui a pouco, é a área na qual eu empreendo, né? Na comunicação científica. Mas eu me deparei em algum momento com essa ideia de empreendedorismo. Isso foi exatamente quando eu estava na Alemanha, a meca de onde eu podia estar no ponto de psicofarmacologia, e eu vi no laboratório do lado, literalmente no Instituto Max Planck, uns caras fazendo todo o caminho de identificar um novo alvo farmacológico, gerar um novo modelo e dali criar um negócio que na época eu não sabia o que era, que chamava startup. Falei, nossa, que caminho estranho, né? Eu imaginava que cientista deveria descobrir coisas. O que papo é esse de startup? Isso era em 2007. E aí, enfim, fui um pouco atrás, tal, aquilo ficou me cutucando, digamos assim, fiquei com aquela inquietação. E aí voltei para o Brasil para terminar meu doutorado na época, muito frustrado, porque tudo aquilo que eu tinha visto, seja em termos de ciência de ponta, seja em termos de empreendedorismo, da relevância da ciência para o país, não se aplicava aqui, enfim, não se traduzia, não era essa a visão das pessoas, e de fato eu vi até o contrário, as pessoas que estavam fazendo isso sofrendo preconceito. Eu fiquei realmente mal, E aí, no final de 2010, quando eu terminei o meu doutorado, e como eu comentei, bem sucedido, eu tive a chance dos sonhos de 95% das pessoas que estavam no meu lugar, que era fazer um concurso público no exato departamento onde você fez todo o seu doutorado, onde você já era conhecido, já tinha uma certa relevância, e com o plus a mais de ser em Florianópolis, né, que é uma cidade que eu amo, enfim, na beira da praia, super legal, que pelo menos se a carreira for ruim, você está vivendo bem, ganhando um salário decente numa cidade que tem praia, né? Parecia uma boa oportunidade. Apesar disso, eu resolvi seguir essa minha inquietação, a minha intuição, não sei, algo que estava me cutucando lá dentro, e falei, cara, esse não é o meu caminho. E isso, num primeiro momento, gera uma frustração, até um susto. Você fala, bom, se esse não é o meu caminho, que 95% das pessoas na minha posição sonham, que diabos é o meu caminho, né? É meio aterrorizante, assim. Mas eu resolvi enfrentar essa dúvida. E aí, em 2010, eu empreendi pela primeira vez numa empresa que tratava de serviços pré-clínicos. O que é isso? A ideia bastante idealista ainda hoje, assim, de pegar algo que é feito na universidade e empacotar para transferir para uma indústria. No caso, indústria farmacêutica, porque eu estava falando de farmacologia, né? Então, serviços que são antes do desenvolvimento clínico. E esse é o primeiro insight. Isso é bastante comum quando a gente empreende pela primeira vez, fazer algo muito perto da nossa zona de conforto, da nossa zona de atuação profissional, né? Digamos, uma zona proximal de competência. E eu acho que é positivo, porque é ali que você tem mais chance, né? Mas, em geral, você tem mais sucesso quando você expande o seu repertório e se conecta mais com áreas adjacentes. A não ser que você seja um grande especialista já consolidado, digamos assim, né? Você seja uma grande referência no campo. O que eu não era aos 20 e poucos anos, né? Embora já tivesse uma carreira internacional. Tá? Isso foi um início de deslumbramento com a ideia de empreendedorismo, e eu me deparei com a primeira coisa que eu não estava preparado. A gente tinha cliente, a empresa faturava, etc. A maioria dos desafios que as startups têm no início, a gente, enfim, conseguiu passar sem problemas, né, do ponto de vista de competência técnica, mas eu não estava preparado para a seguinte pergunta. Eu tentei transferir um produto para uma empresa farmacêutica nacional, que chama Eurofarma, e aí, quando eu fui tentar, fiquei um ano tentando fazer isso, era um baita de um produto, um baita de um projeto, poderia gerar um baita de um produto a partir da Universidade Federal de Santa Catarina. E quando eu fui interagir com essa empresa, a primeira pessoa que eu falei era o diretor de marketing. A gente não aprende na faculdade de farmácia, nem na pós-graduação de farmacologia, a falar com diretores de marketing. E aí foi enfim, já tinha feito uns 2, 3 calls, assim, e aí um dia ele me chegou com essa pergunta. Eu falei, cara,
sai de cima do muro, qual é a manchete? Como assim, qual é a manchete, cara? Eu falando da rebimboca da parafuseta, do mecanismo, de por que era incrível. Ele falou, qual é a manchete? Esse negócio é bom para velho, é bom para criança, é bom para aleijado, é algum medicamento que não existe, para que raio serve isso que você está criando? E eu não estava preparado para isso. Então foi um outro insight na carreira. Eu falei, olha só, quando a gente sai para a rua, né, fora da academia, você tem que estar preparado para falar com pessoas que têm uma perspectiva muito diferente da sua sobre o que você faz. Eventualmente você tem que ter um linguajar diferente, você tem que ter um repertório diferente, você tem que saber se comunicar numa língua que não é sua. Então é como aprender a falar de novo. E a gente vai atrás desse tipo de competência. Quando a gente está na carreira científica, né, você é valorizado por ser um pensador, né, um thinker. E o que eu descobri é que quando a gente está numa carreira de empreender, a gente é mais valorizado por ser um doer, um fazedor. E isso é uma grande diferença. Né? Isso por si só é uma grande diferença. Comentei ontem, mas eu fui bastante impactado pela metodologia de design, pela visão de trabalhar do design. Hoje eu tenho uma startup dentro de um estúdio de design. Né? Então, esse contraponto entre analisar versus criar, entre pensar versus fazer, né? São dois mundos que hoje eu habito, mas que trouxeram, enfim, um contraponto importante na minha carreira. Comentei que na ciência, uma grande realização é comunicar ao mundo o quê? Né? Descobrir e fazer os outros saberem. No design, um dos princípios mais fundamentais é show, don't tell. Não vem me contar historinha. Mostra para que você veio. Qual é o seu produto? Põe na mão do cliente. Né? Faça com que ele interaja com isso. E um pouco com esse tipo de coisa em mente é que eu comecei a ficar um pouco mais frustrado ainda pela carreira científica. Apesar disso, eu tinha, digamos, boleto para pagar, né? Como todo mundo tem. E a empresa não deu certo, essa primeira empresa, como é comum nas primeiras empresas das pessoas. E eu decidi que eu ia voltar e falei, tudo bem, quais são as minhas opções? Vou fazer um pós-doc em Portugal, que era a chance na época. Fui para Coimbra, era um projeto patrocinado pelo DARPA, que é o Departamento de Defesa americano. Não sei se vocês sabem, mas o DARPA financia pesquisa no mundo inteiro, desde coisas robóticas de ponta, a drone que atira em muçulmano mal identificado, até projetos de saúde, como era o meu caso, para lidar com veteranos de guerra. Né? Era com estresse pós-traumático e tentando usar agonistas de cannabis, enfim, coisas que ativam o sistema canabinoide para tratar veteranos de guerra, que hoje é um tratamento real. Né? Não sei se vocês sabem. E aí, nesse meio do caminho, eu conheci um pesquisador do Rio de Janeiro, do instituto que estava sendo criado, que é o Instituto DOR, que basicamente fez a curadoria de todo esse espaço. Eu fui o primeiro cientista contratado lá. Então, em 1º de dezembro de 2011, na exata data onde eu ia pousar em Coimbra, já com a passagem reservada e o visto pedido, eu vim para o Rio de Janeiro. Com a vida dá voltas. Assim, em um mês, criei essa reviravolta. E a minha missão pessoal, embora eu não soubesse tão forte naquele momento, e embora eu não tivesse comunicado para as pessoas que estavam me contratando, era querer transformar a ciência em inovação. E eu tentei trazer isso para dentro do Instituto DOR, enfim, as primeiras cutucadas em relação a isso, que hoje está se tornando algo mais robusto, e eu continuo, no fundo, contribuindo como consultor do Instituto DOR nessa área, em alguns dos projetos, mas ali eu descobri que essa era a minha missão, digamos assim. Né? Fazendo um fast forward, chegou um momento em que isso bateu tão forte em mim que eu falei, eu acho que esse local não está preparado ou eu preciso de uma experiência mais radical de empreendedorismo. E aí eu realmente pedi demissão de novo. Né? Na primeira vez eu neguei a oportunidade dos sonhos. Dessa vez eu pedi demissão pela oportunidade que já era real. Tipo, os boletos já estavam sendo pagos pela instituição. Né? Já ganhava um salário bom, morava no Rio, que é uma cidade super legal. Tocava na Orquestra Voadora, que foi a experiência mais marcante da minha vida. Toquei no carnaval aqui, em um ano, aprendi encostei num trombone pela primeira vez e toquei no carnaval. E mesmo assim eu resolvi deixar tudo para trás e empreender de novo numa outra área, que é essa área de comunicação científica que eu comentei para vocês. A ideia é de usar infográficos, usar imagens para comunicar a ciência para uma população cada vez mais ampla. Mas essa era uma ideia da minha cabeça. Né? Enfim, eu observando uma tendência internacional de que isso estava acontecendo, resolvi que valia a pena partir de um bom salário para zero, com 80 mil que eu tinha levantado de um programa de inovação lá de Santa Catarina, e eu torrei esse 80 mil em um mês. Isso não é comum.
Não sei se vocês têm esse parâmetro, mas um cientista jovem hoje no Brasil, ele tem alcance a projetos na faixa de 20 mil, 50 mil, tá? Que era a faixa que eu estava naquela época. Então, eu torrei 4 projetos de pesquisa, que a maioria das pessoas gasta em 8 anos, em 1 mês. Então, agora é legal falar, agora é bonito, porque deu certo, né? Mas é esse tipo de coragem que às vezes as pessoas têm que tomar radicalmente para que as coisas deem certo. Eu impulsionei em 1 mês e testei e consegui 1000 usuários e mostrei que um MVP, um produto mínimo viável, né? Ao invés de ficar explicando e dando palestra, eu resolvi montar algo em 1 mês e botar na mão das pessoas para saber se tinha alguém interessado naquele negócio. E esse é um outro insight. Quando você cria um produto ou um serviço, você cria para o outro, né? Então, a tua opinião, óbvio, é uma fagulha. Você inicia assim, mas você precisa entender profundamente o outro para que você tenha sucesso. E isso é uma coisa que eu também não estava acostumado a fazer. E pela primeira vez, eu acho que eu dei uma bola dentro, né? Esses 1000 primeiros usuários deram, enfim, um indicativo nessa direção. Rapidamente, esses 80 mil viraram mais 400 mil que eu consegui levantar com o CNPq, depois mais 200 mil que vieram da Samsung. Eu fui da primeira turma acelerada pela Samsung. Entrei para dentro desse estúdio de design que primeiro eu contratei e gastei 2 semanas das minhas férias tocando um projeto dentro do estúdio de design com 3 pessoas absolutamente desconhecidas na época e que tinham competências em outras áreas complementares às minhas. Dando um fast forward, hoje a gente tem 250 mil pessoas usando esse produto em vários países do mundo, mais de 50 países, e contratos na faixa de 3 milhões de reais. Então, isso dos últimos 3, 4 anos, mais ou menos, de dedicação. E é muito gratificante quando você cria algo e que as outras pessoas gostam de usar. Isso, para mim, foi uma experiência bastante gratificante. E por que deu certo, né? Hoje, o empreendedorismo está cada vez mais científico. Não sei quantos de vocês já ouviram a palavra Lean Startup, esse tipo de coisa, né? Quando eu dou essa palestra numa audiência científica ou numa audiência de empreendedores, a maioria das pessoas se conecta. Eu fiquei em dúvida se valia a pena nessa audiência de vocês. Mas espero que esteja gerando alguns insights. Hoje, o empreendedorismo, quando você parte do zero, quando você parte de fato do papel para botar um projeto na rua, ele é muito focado em realizar experimentos. Você parte do princípio que quando você inicia uma empresa ou você quer lançar um produto do zero, você não sabe absolutamente nada sobre ele e tudo é hipótese, tudo é premissa. Você não trata nada como certeza, tá? Então, quando eu me dei conta que fazer empresa, fazer produto, era fazer experimento, eu falei, opa, essa é a minha praia. Isso tem a ver. Empreendedorismo e ciência se uniram de uma forma, pelo menos na minha visão, em que eu conseguia navegar, tá? O Lean Startup fala que você deve, a partir de uma premissa, a partir de uma hipótese básica a respeito de uma necessidade do consumidor, você deve gerar um protótipo o mais rápido possível, sujo, feio, barato, rápido, com uma funcionalidade mínima para testar se outra pessoa gosta, acha útil, qual é a interação, né? E que você tenha uma mente aberta para ouvir as respostas e aprender bastante com os erros, tá? Essa é uma mentalidade também muito diferente da mentalidade científica, em que, em geral, você tem hipóteses super estudadas, você gasta muito tempo formulando uma potencial resposta e o teu projeto, o teu financiamento, o teu doutorado ou os teus alunos dependem de que aquela resposta dê certo. Então, você não ouve o outro, você olha para dentro e você tenta acertar. E, muitas vezes, se você não acerta, você faz dar certo, né? A distorção disso é o que gera fraude científica. Não sei se vocês estão acompanhando essas discussões, mas já aconteceram coisas terríveis, do nível prêmio Nobel se suicidando porque a carreira do cara foi toda forjada, completamente forjada. E isso tem a ver com esse mindset de se agarrar demais às próprias premissas, agarrar demais às próprias crenças e fazer todo o esforço do mundo para estar certo. O empreendedor, ele não faz isso, ele faz o contrário, né? O bom empreendedor, o empreendedor que dá certo na maneira como a gente entende hoje empreender, ele parte de umas premissas, ele tem certeza absoluta que aquilo é somente a intuição dele e que ele pode errar e que provavelmente ele vai errar. E a ideia é que você coloque esse protótipo feio, sujo, mal feito, barato, na mão do consumidor o mais rápido possível, do potencial consumidor, né, de algum mercado que você esteja investigando, aprenda com a interação em tempo real com ele, né, tenha esse feedback,
formule novas hipóteses, portanto, evolua aquele protótipo ou faça um outro protótipo, coloque na mão do consumidor de novo, faça um experimento, tenha um feedback e fazendo isso sucessivamente até que você atinja um product market fit. Isso pode ser feito em qualquer área. Isso pode ser feito em comunicação, isso pode ser feito com filme, isso pode ser feito com série, isso pode ser feito com carro, isso pode ser feito com site, né? O protótipo de um produto, muitas vezes, é uma funcionalidade mínima muito pequena. Tá? E, frequentemente, o primeiro produto ele não pode ser muito inovador. Vou comentar um exemplo dessa questão de inovador versus não inovador, que é bem recente, né? A questão dos patinetes elétricos. Não sei quantos de vocês acompanharam esse campo, né? Que é o campo da veículos de mobilidade individual, digamos assim, para botar um nome bonito se eu fosse dar uma palestra sobre isso, né? Quem lançou isso no mundo foi a Segway. Vocês lembram? A Segway, que era um equipamento com 2 rodas grandes, uma plataforma, que todo mundo ficava meio assim, difícil de andar, talvez até uma questão geracional, porque hoje em dia os jovens andam com coisas muito mais, né, muito menos estáveis do que aquele Segway, mas aquele Segway lançou uma puta de uma tecnologia do ponto de vista de veículo elétrico, do ponto de vista de algoritmo de equilíbrio, né, e a coisa não decolou. Não sei quantos de vocês acompanharam, mas eu só via assim, guarda municipal usando Segway, provavelmente por alguma compra grande de prefeitura, uma outra agência de turismo, e era isso. Policial, às vezes, né? Só. O Segway não decolou. Mas hoje, esse boom de patinete que a gente está vendo, se vocês prestarem atenção nos patinetes, está escrito assim, Powered by Segway. O que aconteceu? O produto inicial era muito inovador. O mercado não estava pronto e provavelmente eles não se importaram com isso. Ele falou assim, a gente vai lançar um produto super inovador, disruptivo, a gente vai educar o mercado. Eles estavam ahead of the market, eles estavam à frente do tempo, né? Frequentemente, a gente não precisa fazer isso para ter sucesso. Na verdade, a gente precisa ouvir muito mais o consumidor. E, em algum momento, alguém pegou aquela tecnologia que era incrível, pensou num design que já era familiar, que é o patinete, e agora está aí esse sucesso. Com um modelo de negócio que é inteligente, que é interessante, né, que é aplicativo, enfim, uso que destrava imediatamente. Então, essa é uma relação bem legal entre uma tecnologia disruptiva e a aplicação do design para tornar aquilo útil, né? A gente fala, em desenvolvimento de produto, que um produto tem que ter 3 características. Ele tem que ser viável, né? Ele tem que ser útil, ele tem que ser desejável, né? O Segway já era viável, ele era provavelmente desejável, as pessoas queriam ter veículos de mobilidade individual, mas ele não era útil naquele cenário, né? Assim, alugue um Segway por 1 hora para dar uma volta no Rio de Janeiro. Não colou, tanto quanto pega esse patinete e chega em 3 minutos no seu trabalho, né? Com um design familiar. Então, acho que esse é um contraponto interessante entre essas duas coisas, né? A evolução entre o que é ciência, tecnologia e o que é empreender ou colocar um produto no mercado, tá? E eu espero ter, nesse pouco tempo, convencido vocês ou contado uma história em que mostra que empreendedorismo e ciência estão se aproximando, né? De ambos os lados. A maneira de se empreender está virando cada vez mais científica por essa perspectiva de experimento, e, ao mesmo tempo, a ciência está cada vez mais se aproximando dos empreendedores, porque a ciência não pode mais ficar estática e comunicar ao mundo uma grande descoberta já não é mais conhecido, não é mais reconhecido como um grande avanço, né? Eu estou vivendo isso na carreira, não sei se eu estou fazendo certo, tem erros e acertos, mas eu não foquei em ter uma grande vitória. Pela primeira vez, eu foquei em o que eu queria aprender, né? E o que eu queria aprender está se pagando como profissional, está sendo uma delícia. Agradeço vocês pela audiência até agora. Se quiserem perguntas, acho que a gente já tem alguns minutinhos. Obrigado. Alguém? Eu tenho um microfone, acho que tem... Logo tu, Toffoli. Obrigado pela tua apresentação. Você falou uma coisa aqui que eu fiquei encanado, né? Que você falou assim, os cientistas têm essa tendência a ficar excessivamente aderidos às suas ideias, e, né, diferente da proposta do testa-erra, não tenho tanto apego, se funcionar foi, se não foi eu tento de outro jeito. Mas, teoricamente, os cientistas não deveriam também pensar desse jeito? Queria que você desenvolvesse um pouco sobre isso. Legal. Não sei quantos de vocês conhecem o Toffoli, já assistiu a palestra dele ou vão assistir
daqui a pouco, mas ele é famoso por fazer as perguntas intrigantes. Brincando. Concordo plenamente, ainda bem que você usou a palavra teoricamente, né? Porque de fato é verdade. A ciência, digamos, como método, ela deve ser aberta às respostas que vierem e se discute o viés do interpretador, né? Assim, o quanto a pessoa que está de fato conduzindo aquela pesquisa enviesa ou não e está aberta ou não às respostas, né? Isso teoricamente, para enfatizar a tua palavra. Eu acho que o que distorce bastante isso é a nossa necessidade de se manter produtivo, né? Número. Você precisa ter um certo número de papers e participações em congressos, etc., para que você seja reconhecido. E segundo, o financiamento, né? Ninguém financia falha. Embora já tenham até saído agora, você sabe disso, revistas que publicam resultados negativos, né? O Journal of Negative Results, que meio que começou como piada, mas virou verdade. E é muito bom que exista, porque isso evita com que pessoas repliquem experimentos que foram mal sucedidos, né? E tentem de outra maneira. Mas a verdade é que ninguém financia fracasso. Então, assim, tenta errar 3, 4, 5 vezes e todo o seu currículo só ser feito de publicações em Journal of Negative Results, né? No máximo, você ganha um Ig Nobel, que deve ser legal também. Vocês conhecem o Ig Nobel, é um prêmio científico para as pesquisas mais esdrúxulas já feitas. E tem coisa bem engraçada. Mais alguém? Comentários de não cientistas, de empreendedores, de filmmakers, criativos, curiosos? Oi, na verdade eu sou cientista, mas da empresa, eu sou da Petrobras. E, na verdade, você falou uma coisa interessante do não resultado. Na verdade, para a gente, o não resultado já é um aprendizado, né? A gente vai em direção, faz um projeto e, às vezes, aquele resultado negativo, para a gente, já é um aprendizado. A gente não vai mais por aquele caminho. Como você falou, é importante. Tanto é que a gente, agora, você falou, eu não conhecia essa publicação dos não resultados, né? Dos resultados negativos. E a gente também tem a parte de outro, se você vê que aquele projeto não está indo para o que você planejou, você pode replanejar o projeto. Então, a gente não está mais tão engessado como era antes os projetos de pesquisa. Legal saber que a Petrobras já pensa dessa maneira. Essa é uma maneira moderna de se pensar empresas, né? E as metodologias sugerem que, se você foca no aprendizado, tente prototipar ou tente errar o mais rápido possível, o mais barato possível e ser muito honesto no feedback, né? Porque a ideia é fazer esse ciclo muitas vezes até que você tenha um grande acerto. Assim você acelera o aprendizado. Mas legal, essa é a diferença de uma empresa que se posiciona focada em resultado versus uma empresa que se posiciona focada em aprendizado, né? É mais comum que startups se posicionem focada em aprendizado. E em empresas maiores, muitas vezes se faz um núcleo quase que externo à operação, digamos, comercial, para ter essa proteção para errar sem que isso afete a marca, né? Essa é uma estratégia também conhecida. Qual é a sua opinião sobre se há alguma diferença cultural entre os cientistas nos Estados Unidos e no Brasil, na medida em que lá eu acho que tem uma aproximação maior da academia com o empreendedorismo em várias formas. Então, por exemplo, recentemente eu li o Daniel Kahneman, tem outros, ele é o psicólogo e tem os economistas que trabalharam juntos e geraram livros, palestras, tem TEDx, deles compartilhando isso que você está falando. Será que eles estão numa outra estratégia, por isso que lá tem tanta startup? Legal, excelente ponto. Eu não tenho muita vivência nos Estados Unidos, eu tenho mais vivência na Europa, mas em certos parâmetros eles são comparáveis, né? Eu vejo a universidade pouco aberta para aceitar profissionais do mercado, particularmente as melhores universidades aqui no Brasil do ponto de vista científico, que são as federais, né? E então você não tem contato primeiro com profissionais, você como aluno, né? Em geral, a gente tende a se espelhar, a se inspirar nas pessoas que a gente admira. Como você só tem contato com bons profissionais dentro da universidade, você se espelha e admira bons profissionais dentro da universidade e você quer ser professor. Acho que esse é um aspecto, né? E segundo, os professores de universidade também não estão preparados para fazer essa transição, para levar produtos ao mercado, para se exporem. A discussão que eu vejo muitas vezes de universidade de se expor ao mercado é dar uma palestra paga numa empresa, né? Isso é muito pouco, isso é um passo importante, você gera uma interface de interlocução, mas ainda é muito pouco.
Eu acho que é uma questão geracional, tem a ver com os alunos de hoje que estão tendo contato com outras realidades. Sim, os Estados Unidos é um grande exemplo disso no mundo, né? E eu acho que a coisa começa por transição de pessoas mesmo. Teve uma frase de um ex-diretor do CNPq que eu sempre falo, porque eu gostei muito, ele comentando sobre se patente era um resultado tecnológico ou científico e se a gente devia focar no mecanismo de patente para gerar inovação, né? E ele falou assim, eu não estou preocupado com patente, porque patente tem as ideias do passado registradas no papel. Eu estou preocupado na transferência de pessoas, porque é nas mentes que estão as ideias do futuro. E eu acho que é isso. A gente precisa criar essa interlocução e pessoas do mercado habitarem mais a universidade e vice-versa. Essa é a minha visão. Mais alguém? Não sei se a gente tem tempo ainda. Temos mais 0 minutos para a última pergunta. O comentário é o seguinte, eu sou professora da Federal Fluminense, né? E eu concordo com tudo que você falou, eu só fico muito triste, né, de que talvez a única solução para a pesquisa na universidade seja essa de sair da universidade. Na verdade, eu acho que pessoas como você tinham que estar tentando mudar essa mentalidade dentro da universidade, né? Assim, na hora que o empreendedorismo sai, o que fica, né? Eu não sei qual vai ser o futuro, se tem futuro. Talvez o futuro seja esse que a gente fica escutando, de que a universidade pública tem que deixar de ser pública, né? Então, assim, a minha tristeza disso é que eu queria pessoas como você, mais pessoas trabalhando dentro das universidades e não saindo dentro delas, né? Porque eu acho que assim, vai perder os dois lados. Tanto quem sai perde, como quem fica está perdendo também por essas perdas de cérebros. Eu vou dar um alento a ela. Eu vou dar um alento primeiro pessoal, que eu tenho feito isso, né, na Unila, me convidaram para dar uma disciplina de empreendedorismo na Federal de Santa Catarina, onde eu fui egresso, e eu concordo com você, assim, que da minha parte seria inclusive ingrato, depois de fazer uma carreira toda de pós-graduação com bolsas do CNPq, eu dizer que aquele universo não vale mais. Ao contrário, aquele universo foi o meu celeiro, e realmente eu busco essa aproximação. Outros colegas fazendo isso, mas eles, em geral, têm mais espaço em universidades privadas, como a PUC, por exemplo, como a Mackenzie, o que é ruim, né? Mas, assim, dá para criar mecanismos nas universidades federais para que isso aconteça. Eu vivi bem de perto uma tentativa disso na engenharia de produção lá da Federal de Santa Catarina. Inclusive, meu pai foi um dos primeiros professores lá. E aí, ao final de todo o programa, o Ministério Público disse que aquilo é ilegal, nenhum dos professores recebeu salário e os primeiros alunos ficaram sem diploma. Então, se dá uma ideia do quanto os mecanismos estão atrasados e, às vezes, não é só no comportamento dos professores, né? É uma relação mais institucional. Acho que há vários pontos para serem mexidos. Mas eu concordo, sim, com você que a responsabilidade... Desculpa, com a senhora. Que a responsabilidade dos egressos que tiveram contato com outros mundos continuar retroalimentando. Concordo plenamente. Eu vejo a PUC do Paraná fazendo isso muito bem. É um bom benchmark, é um bom exemplo para quem estiver interessado nessa área. Oi? A gente vai ter que acabar. Me desculpa, espero que eu tenha alentado ela tão bem quanto você faria. Obrigado, gente, pela audiência.